Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas, conceitos e possibilidades. Acompanhe a gente nesse bate-papo. Com o fechamento das escolas e a necessidade de fazer com que as crianças e adolescentes continuassem aprendendo, os gestores, professores, coordenadores, alunos e até as famílias precisaram se adaptar rapidamente para o ensino remoto emergencial. Bom, sabemos que tudo isso foi bem complexo, né, e bastante desafiador para as escolas e trouxe à tona termos importantes como ensino híbrido, sala de aula invertida e metodologias ativas. Então, hoje nós estamos aqui para discutir sobre todos esses termos e para entender a sua importância no contexto escolar. E para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da Priscila Lucena, que é especialista em metodologia do ensino de língua inglesa e pós-graduanda em educação bilíngue. Pri, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Isa. Prazer estar aqui. E também contamos com a participação da Camila Prado, que é professora há mais de 15 anos no universo bilíngue e é redatora pedagógica da IU. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Isa. É um grande prazer estar aqui com vocês conversando. Bom, então, meninas, vamos lá, né? Para começar, vamos contextualizar para os nossos ouvintes o que é ensino híbrido e o que são metodologias ativas. Será que é a mesma coisa? Olha, Isa, o ensino híbrido, ele faz parte, né, desse universo das metodologias ativas. O ensino híbrido é aquele que acontece em parte de forma presencial, em parte o ensino online, né? E ele usa a tecnologia como ferramenta. E é importante a gente mencionar, né, que realmente é uma ferramenta que não vem para substituir nenhum elemento desse processo, mas realmente para agregar, né? Nesse tipo de ensino, uma parte importante é a interação e a colaboração dos alunos, né? Porque, assim, talvez quando a gente menciona não só o uso da tecnologia, né, mas o ensino híbrido, as pessoas podem ter uma imagem, assim, de um aluno ali, constantemente, né, sentado na frente do computador, respondendo exercício, fazendo teste, assistindo videoaula, e a proposta não é essa, né? Eu acho que as propostas do ensino online podem ser diversas, e elas normalmente são feitas de provocações e reflexões, né, que de uma certa forma incentiva a curiosidade do aluno, a pesquisa e a exploração de diversos temas, né? E nesse momento, o aluno tem a oportunidade de ser autônomo e ter um pouco daquele controle de quando assistir a um vídeo, por exemplo, e quantas vezes, e voltar num certo recurso para refletir e chegar a outras conclusões. Porque uma coisa importante é que cada um aprende de uma forma diferente, né? Quando você tira esse elemento padronizado, ele permite que cada um siga o seu caminho. E nele, no ensino híbrido, também tem a parte, o momento de interação com os professores e com os colegas. Isso é algo que a gente encontra bastante dentro das metodologias ativas, onde o aluno é um agente nesse processo, né, e não apenas aquele espectador, naquele modelo de aula exclusivamente expositiva. São metodologias, as metodologias ativas são metodologias de aprendizagem que trabalham com projetos, com resolução de problemas, desafios, ou, por exemplo, a sala de aula invertida. E por isso que a elaboração do plano pedagógico é muito importante. Isso mesmo, Ká. Isso tudo que você falou aí das metodologias ativas, né, são conceitos do José Moran, ele
sempre coloca aí no centro propostas pedagógicas que tenham o maior envolvimento do aluno. E o ensino híbrido, é bom lembrar que ele é só uma das possibilidades da metodologia ativa. Tem outras, como você já citou, então tem aprendizagem por times, que não é muito comum aqui no Brasil, Project-Based Learning, como você já bem citou, e acho que o Project-Based Learning e resolução de problemas são as mais conhecidas aqui, além do ensino híbrido, são as mais comuns aqui no Brasil, né? Agora, quanto ao ensino híbrido, né, eu gosto sempre de trazer a definição do Clayton Christensen, do Michael Roy e da Heather Staker. O ensino híbrido é um programa de educação formal que o aluno ele aprende em parte por meio do ensino online e com algum elemento de controle do estudante, e aí geralmente é o tempo, o lugar, o ritmo e o modo como esse aluno vai aprender. E aí um dos lugares em que ele vai fazer esse estudo dele é supervisionado e outro não. Então, esses elementos que eu citei, tempo, lugar e ritmo do aluno, eles são a chave central dessa abordagem. E aí é por isso que se usa a tecnologia, né? E a Lilian Bassic, que é uma pesquisadora aqui no Brasil, ela e a equipe dela sempre falam que o ensino híbrido é o melhor dos dois mundos, o presencial e o virtual. A gente precisa ter isso sempre em mente, que não é nem só um e nem o outro, né? É trazer o melhor dos dois mundos. E trazendo todas essas informações à tona, é possível montar um plano de aula híbrido? É possível pensar num planejamento que leve em consideração que ninguém aprende da mesma forma, como a Camila já falou. Então, o ensino híbrido ele tem 4 tipos de propostas. A mais conhecida é o modelo de rotação. Então, eu vou usar esse modelo para explicar um pouco como seria um plano de aula nesse contexto, né? Então, na rotação por estação, os alunos eles são divididos em grupos e há estações. E essas estações podem ser dentro da sala de aula, agrupando cadeiras como se fossem grupos, sabe? E espaços com as diferentes propostas. Ou a gente pode usar outros espaços da escola. A questão toda é que nas estações, elas são compostas por diferentes propostas. Então, cada aluno, cada grupo está fazendo uma tarefa diferente. Então, um grupo pode estar lendo, outro discutindo, um grupo está com o professor, enquanto os outros estão fazendo exercícios. Eles trabalham dessa forma, individualmente, em grupo com o professor. É importante que todos passem pelas estações para que façam todas as propostas. Numa sala de aula tradicional, todos fazem tudo ao mesmo tempo, né? Mas no ensino híbrido, não. Eles fazem propostas diferentes ao mesmo tempo. Então, uma das propostas pode acontecer online, por exemplo. Então, a chave aqui é que na escola o aluno vai para se relacionar, para tirar dúvidas, para resolver problemas, para fazer experiência. E em casa, ele estuda, pesquisa, ele fica com essa parte mais teórica. Ah, legal. E como a Camila mencionou, né, quando a gente fala em ensino híbrido, a tecnologia vem logo à mente, né? Meninas, vocês poderiam contar um pouco mais sobre a relação entre ensino híbrido e tecnologias? Sim, sim. Então, a tecnologia é uma ferramenta, né? E ela pode potencializar esse processo. E é importante a gente mencionar que é uma ferramenta, né? E ela é uma aliada nesse processo, especialmente na utilização de vários recursos para o aluno descobrir e explorar. Então, a gente tem a utilização de vídeos, imagens, jogos, de textos, né, de vários formatos nas práticas de linguagem. E tudo isso tem um potencial muito grande. E quando ele é feito de forma consciente, reflexiva, né, trazendo essas diferentes experiências e saberes para o aluno, é quando realmente ela pode envolver esse aluno e trazer ele mais perto para esse processo. Além de dar para ele, né, esse controle do próprio caminho. E a tecnologia é muito importante, ela é presente na vida de todos nós, né? E eu acho que uma grande questão dentro disso, e quando a gente trabalha com ela, é esse contato com ela, né? Para que esse contato seja de qualidade e não de quantidade, e para que ele seja feito com consciência, é isso que é preciso, né? Todos nós, inclusive os alunos, precisamos observar, praticar e refletir sobre esse grande recurso que é a tecnologia. Isso mesmo, Cá.
Eu acho que a tecnologia é um meio para que o aluno aprenda e ele reveja os conteúdos no seu tempo. Ela auxilia no desenvolvimento da autonomia e na agentividade, mas não é videoaula ou é só jogo, né? As possibilidades, elas são infinitas. A questão que tem que estar sempre em mente é por que a gente usa essa ferramenta tecnológica e não outra? Por que eu escolho esse recurso? Quais objetivos posso atingir com esse recurso digital? Parte fundamental do ensino híbrido é entender que aprendemos de formas diferentes e nos relacionamos de formas diferentes também na aprendizagem. Então, tem hora que a gente aprende sozinho, com um grupo, com outro. Então, que ferramentas eu vou usar para potencializar esses momentos? A tecnologia, ela ajuda muito nessa reflexão e nessa aprendizagem, se ela for usada sempre de forma crítica e reflexiva. E quais são as vantagens e desvantagens do ensino híbrido? Olha, eu vejo com potencialidades essa agentividade do aluno, que a gente já falou por aqui, aprendizagem no ritmo dele também, motivação, porque se ele está motivado, né, ele está vendo no tempo dele, ele pode rever quantas vezes ele tem dificuldade, então ele consegue, ele não se sente preso porque os outros estão avançando, ele não. O aluno aprende a aprender também. O tempo com o professor tende a ser melhor aproveitado, porque ele tem, geralmente, um tempo destinado a conversar com o aluno só, ele e o professor. E como dificuldades, eu acho que a gente tem aí o preconceito por parte da família. Acho que hoje já nem tanto, porque elas viram que é possível usar a tecnologia, né? Mas até pouco tempo atrás havia preconceito por parte de algumas famílias. A falta de aparato tecnológico, né? Porque se a gente não tem um bom suporte de conexão, computador, tablet, aplicativos, fica difícil. A formação do professor também pode ser uma dificuldade, porque a gente precisa de um tempo para esse professor que não viu na faculdade, né, esse tipo de ensino, e de repente se vê obrigado aí a atuar de forma diferenciada da qual ele mesmo aprendeu quando estava na escola. É verdade, Priscila. Eu acho que a formação do professor é uma coisa extremamente importante, né? Eu estava pensando também, uma vantagem o desenvolvimento da cultura digital, né? Tem se falado muito sobre cultura digital, cidadania digital, e é o desenvolvimento das habilidades necessárias para atuar no mundo digital de forma ética, consciente e reflexiva. Nós, mais velhos, né, somos imigrantes nesse mundo digital. Eu acho que a gente sentiu na pele o que é entrar e atuar nesse mundo sem uma preparação, e a gente acabou enfrentando muita dificuldade com isso. E eu acho que essas dificuldades podem trazer para a gente vários insights, várias coisas proveitosas. Então, as crianças e os adolescentes, eles são nativos, né, nesse mundo digital, eles precisam caminhar dentro deles, né, desenvolvendo e praticando as suas habilidades e competências. E eu acho que dentro das metodologias ativas e no ensino híbrido, usando a tecnologia, fazendo práticas com ela como ferramenta, isso é possível, né? E uma desvantagem pode ser o olhar e o uso equívoco desses recursos tecnológicos, né? Sem um entendimento maior, sem uma pesquisa e principalmente sem consideração ao tempo de tela dos alunos, né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Perfeito. E que outras potencialidades nós podemos destacar das metodologias ativas? Olha, uma das coisas que eu acho que é, assim, não só importante, né, mas talvez preciosa, é o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do aluno, né? Esse seria, com certeza, um dos fatores de destaque. Ao incentivar os alunos a buscar opções, soluções, eu acho que a gente não só demonstra a importância que a criatividade e a opinião de cada um possui, né, no dia a dia, mas a gente também consegue dar oportunidade deles se sentirem parte do mundo.
Eu acho que todo mundo tem ideia, todos nós temos ideias, né? E somos criativos, mas é quando a gente traz essa ideia para o mundo, de alguma forma, é que a criatividade realmente acontece. E há uma contribuição do indivíduo com o mundo à sua volta, né? E nesse processo, a gente tem a experiência também de interagir com a ideia e com a opinião do outro, desenvolvendo também a empatia, né? É isso mesmo. E pensando em um ensino, vamos falar assim, convencional, né? Quais que são os principais benefícios do uso das metodologias ativas nas aulas? Olha, eu acho que é principalmente um olhar contemporâneo, né? Um olhar mais profundo para as crianças e para os adolescentes. Eu acho que muitas mudanças ocorreram que influenciaram o tratamento da sociedade, né, em geral, em relação às crianças. E para nós, educadores, fazermos escolhas, as melhores escolhas pedagógicas, né, que estejam realmente relacionadas a elas, nós precisamos pensar e considerar tudo isso. Eu acho que as metodologias ativas levam isso em consideração. Essa criança e esse adolescente contemporâneo, né? Elas são proativas, elas querem experimentar as coisas, colocando a mão na massa, elas querem fazer parte do processo, né? E não apenas assistir. Quase toda a escola diz que forma cidadãos críticos, participativos, atuantes, mas a verdade é que tudo isso se aprende na prática. Eu aprendo o que é democracia tendo espaços democráticos. Então, a BNCC, ela propõe que o ensino leve em consideração aspectos éticos, estéticos e políticos. O que isso quer dizer na prática, né? Se eu quero que o meu aluno seja ético, ele tem que ter a oportunidade de vivenciar situações que coloquem ele de frente com questões éticas. Se quero que ele aprenda a resolver problemas, eu preciso dar problemas para ele resolver. Então, ninguém executa aquilo que não teve a oportunidade de vivenciar. Então, as metodologias ativas tendem a ter uma conexão maior com o mundo fora da escola e isso motiva o aluno. Com as metodologias ativas, a pergunta é, para que eu tenho que aprender isso? Ela se perde completamente no espaço dentro da sala de aula. E falando de uma forma mais prática agora, né? Como que a gente pode aplicar metodologias ativas de aprendizagem? Em primeiro lugar, formando professores que atuem de forma diferente da que eles aprenderam em todo o seu percurso escolar e na faculdade, como eu mencionei, e depois quebrando paradigmas e mudar o formato das aulas. Também é preciso rever o currículo, pensar em propostas que façam com que esse currículo tenha sentido. Mesmo com a apostila e livro didático, é possível implementar metodologias ativas. E também, como a gente já falou aqui, colocar o aluno para pensar, pesquisar e agir sobre o currículo. Não cabe, em metodologias ativas, só aula expositiva, que é o que a gente tem hoje nas escolas tradicionais. É verdade, né, Priscila? A formação dos professores aí aparecendo de novo, mas é super importante, né? E eu acho que é também saber aonde a gente quer levar esses alunos, né? Quais as habilidades eles vão desenvolver e qual seria a forma mais efetiva para isso acontecer. Eu acho que quando você pensa em tudo isso, leva tudo isso em consideração, é possível estruturar, né, as práticas pedagógicas para que a participação do aluno aconteça de forma real e significativa. E uma escola que quer aplicar metodologias ativas nas aulas, ela necessariamente precisa fazer um trabalho interdisciplinar? Não necessariamente. O que vemos é que se fala durante muitos e muitos anos sobre trabalho interdisciplinar. Desde que eu estava lá na faculdade se falava nisso. Eu sei que olhando para mim, assim, ouvindo minha voz, parece que é pouco tempo, mas acredite, já faz bastante tempo. E a gente não vê isso na prática. Os conteúdos escolares, eles se encontram em algum ponto. Nenhum conteúdo é isolado. Nenhuma área de conhecimento é isolada, né? E quanto mais a gente conseguir com que o aluno veja isso, mais sentido fará para ele. Só que isso é um baita exercício para todo mundo, todos os professores de todas as áreas. Ah, com certeza. Eu também tenho ouvido falar há muitos e muitos anos sobre isso, né? É uma coisa difícil de se ver e de realizar, né? Os projetos e o foco no aluno, eu acho que abrem possibilidades e oportunidades para esse tipo de trabalho. Mas o mais importante, talvez, seja
saber e ver as oportunidades de alinhar essas práticas, né? Porque quando elas estão alinhadas, acontece isso que a Priscila mencionou, que são os encontros desses conteúdos. E vocês acham que a pandemia ajudou a aproximar essa realidade das escolas? Olha, eu acho que essa época convidou as pessoas a pensar de forma diferente, né? Em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E o fator da distância, acho que trouxe esse convite para guiar o aluno, mas também entender que ele precisa participar ativamente, né, do processo de aprendizagem. Eu acho que trouxe também essa análise, né, ou esse olhar do quanto eles são capazes. E eu estou falando assim do quanto os professores são capazes, do quanto os alunos são capazes também, né? E como esse caminho a ser percorrido junto pode trazer mais saberes e o quanto a responsabilidade e a participação do aluno é importante. E uma das coisas que eu acho mais interessante é como esse tempo também mostrou para a gente a importância da escola, a importância do professor e da socialização. Porque eu acho que deu para ver e deu para sentir, né, que a tecnologia e as ferramentas disponíveis por si só não são capazes de desenvolver as habilidades. E habilidades que não são tão preciosas. Eu acho que deu para ver que a tecnologia está aí realmente para nos ajudar e não para substituir nenhuma parte do processo. Eu acho que ajudou, mas ainda temos um caminho pela frente. Eu vejo escolas que adotaram videoaula, ou só isso, né? Ou então transmissão de aulas ao vivo. Isso é transferir o modelo tradicional de ensino para outra mídia, né? Quando eu falo mídia, eu quero dizer meio. Você entende? Mudou a roupagem, mas a forma é a mesma. Então, os resultados têm sido bem desastrosos, porque as crianças e os adolescentes eles não aguentam mais ficar de frente para a tela, né? E, por outro lado, há muitos casos de sucesso. E muita gente descobriu ferramentas que nunca imaginou que pudessem ser possível usar. Então, por isso que eu digo que ajudou, mas o caminho ainda é árduo. É bem isso mesmo. E, bom, meninas, agora eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre o que nós conversamos. A tecnologia ela é uma ponta do iceberg complexo que é a educação e as metodologias ativas. Ela sozinha ela não consegue os resultados que a gente precisa. Então, a relação humana ela continua sendo o elemento mais importante da educação. Somos seres sociais. A tecnologia ela deve ser uma ferramenta de interação e agilidade. Mas vimos isso com essa pandemia, né? Que ela sozinha não dá conta da aprendizagem das crianças. Como eu mencionei, o ensino híbrido deve trazer o melhor dos dois mundos. Então, invista na tecnologia, mas também invista nas relações humanas dentro da escola. Exatamente. Eu acho que foi possível perceber isso, né? A interação é fundamental, é preciso ter o fator humano, né? Não apenas na relação do aluno com o seu professor, mas também com as pessoas à sua volta. E como a gente está falando sobre isso, né, de metodologias ativas, eu acho que elas é importante lembrar, elas consideram essas partes também importantes no processo. Todas as habilidades, né, especialmente aquelas tão mencionadas do século XXI, a serem desenvolvidas, precisam da relação humana. Outra coisa que eu acho que é importante lembrar sempre, considerar, é a formação contínua do professor, de todos os envolvidos, né? É extremamente importante para que essas escolhas desses recursos tecnológicos sejam feitas da melhor forma possível, para que elas envolvam os alunos de formas diferentes, né? E esses recursos todos tecnológicos são, como a Priscila mencionou mesmo, uma ponta do iceberg. Eu acho que o ambiente, o tempo, os espaços que serão utilizados, o meio e a equipe são realmente as partes mais importantes. E elas precisam ser consideradas.
Perfeito, meninas. Bom, eu adorei. Realmente foi um prazer contar com a presença de vocês aqui, né, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né, para as escolas e até para os professores, né. Foi realmente muito enriquecedor. Agradeço pela participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Obrigada, Isa. Foi muito legal mesmo. Espero que todos aproveitem esse podcast. Obrigada, Isa, Priscila, foi um grande prazer. Muito bom conversar sobre isso com vocês, viu? Precisamos continuar a conversa. Com certeza, oportunidades não vão faltar, Camila. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!